2 Timóteo 3, 14 ao capítulo 4, versículo 2. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra. Insista, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorte, com toda a paciência e doutrina. Oremos. Pai amado e bendito, esse texto é tão caro, Senhor, para mim, uma palavra tão preciosa, um monumento da Tua graça, um monumento ao louvor e glória do Teu nome, Senhor. Pois aqui vemos um homem que, por 30 anos, de forma ininterrupta, fez o que ele aconselha aqui o seu jovem amado Timóteo, a pregar a palavra. Mesmo em meio a dores, mesmo em meio a lutas, mesmo em meio a apedrejamentos, a prisões, a perseguições, o apóstolo Paulo não abriu mão de pregar a Tua palavra. E assim ele insta Timóteo a fazer o mesmo. E que possamos ter isso em mente. O Senhor nos chama a pregar e a conhecer a Tua palavra, Deus, que é lâmpada, que é luz. Senhor, que possamos guardar a Tua palavra em nossos corações para não pecar contra Ti, como diz o salmista. Que possamos, Senhor, ser como o sábio do Salmo 1, que medita dia e noite na Tua palavra, Senhor, e é como uma árvore plantada à beira das águas, que dá fruto no devido tempo. Senhor, que possamos ser homens que vivem, homens e mulheres, o que diz a Tua palavra no Salmo 19, que ela refrigera a alma, que ela dá sabedoria aos simples, que ela traz esperança ao cansado, que possamos crer e confiar que o Senhor nos concedeu a Tua palavra para nos dar direção e assim vivermos como servos da palavra e ouvirmos a Tua voz através das Escrituras. Fala aos corações nessa manhã em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Irmãos, podem sentar. Irmãos, as últimas palavras de uma pessoa, quando a pessoa tem consciência que são as suas últimas palavras, tem muito peso. Não sei se você já teve a oportunidade de estar acompanhando alguém, talvez numa doença terminal, talvez numa situação difícil, que a pessoa tem consciência que ela não vai durar muitos dias, e as últimas palavras são de muito peso. Temos isso na Bíblia, por exemplo, em Gênesis capítulo 49, não precisa abrir, quando Jacó profere uma palavra para cada um dos seus filhos, e ali profeticamente ele diz que o cetro não se apartará de Judá. As últimas palavras de uma pessoa tem muito peso, tem muita a ideia é de peso mesmo, tem um peso, uma responsabilidade, querem transmitir algo, pois a pessoa sabe que não terá muito a falar além daquilo. E o que temos diante de nós são as últimas palavras, pelo menos as últimas palavras, certamente, registradas, preservadas do apóstolo Paulo. Paulo, o apóstolo, passou 30 anos ininterruptos, pregando a palavra, servindo ao Senhor, anunciando o Evangelho. E ele agora, temos diante de nós aquelas que certamente são as últimas palavras de Paulo que foram preservadas, segundo um grande expositor bíblico, John Stott. Ele diz: esse capítulo contém parte das últimas palavras proferidas ou escritas pelo apóstolo Paulo, e são certamente as últimas que foram preservadas. E aí talvez você fale, mas como estava Paulo? Paulo estava numa praia, tomando água de coco, estava em Porto Seguro, lá na Bahia, estava, que beleza, estava numa praia do Nordeste, estava nas ilhas gregas. Como estava Paulo? E aí eu te pergunto, como você pensa em encerrar seus dias? Às vezes a gente não pensa muito sobre isso, mas se você parar para pensar, a nossa sociedade pensa muito em progressão, né? A gente tem que estar sempre ganhando mais dinheiro, tendo mais qualidade de vida, mais saúde, tudo de melhor. Mas como Paulo encerrou seus dias? Um outro autor chamado William Hendrickson, ele diz que Paulo estava num escuro calabouço subterrâneo, com um buraco no teto para a passagem de luz e ar. Ele estava preso. Ele escreveu aqui preso,
já de idade avançada, preso por causa do Evangelho. Por ser um pregador do Evangelho, por ser um apóstolo, um enviado do Senhor Jesus, ele encerrou os seus dias num calabouço escuro, subterrâneo, com possivelmente uma passagem pequena no teto para a entrada de ar e luz. Depois ficou preso numa prisão domiciliar em Roma, também estava possivelmente antes até esse registro também. Paulo passou seus últimos dias preso, mas a palavra de Deus não foi aprisionada. E ali ele escreveu a Timóteo as suas últimas palavras. Então temos aqui as últimas palavras preservadas do último apóstolo, no sentido que ele foi o último chamado por Deus para ser o apóstolo, para Timóteo. Mas quem era Timóteo? Talvez você pense assim, mas Timóteo devia ser um homem cheio de sabedoria, cheio de força, cheio de poder. Timóteo era jovem. Nós vemos aqui Paulo escrevendo a ele, fala, ninguém despreze-o pelo fato de você ser jovem. Timóteo também tinha uma saúde frágil, pois não em 2, mas em 1 Timóteo 5:23, Paulo fala a Timóteo, não tome somente água, mas também vinho, por causa das suas frequentes enfermidades no estômago. Possivelmente Timóteo tinha um tipo de gastrite ou uma úlcera. Naquela época não tinha medicações como temos hoje. Hoje o vinho tinha uso medicinal. Então, por isso que também não condenamos que você faça uso da medicina. Devemos orar e crer que nosso Deus é um Deus que opera milagres, mas também não é problema nenhum você fazer uso de medicação, como Paulo orienta Timóteo. Mas Timóteo era jovem, Timóteo ele era alguém que tinha uma saúde frágil. E vá comigo em 1 Coríntios, capítulo 16, volte um pouquinho. 1 Coríntios 16, versículo 10. E 11. Paulo falando aos Coríntios, ele dá essa instrução. 1 Coríntios 16, 10 e 11. E se Timóteo for, façam tudo para que não tenha nada a temer enquanto estiver entre vocês, porque trabalha na obra do Senhor como também eu. Portanto, que ninguém o despreze. Ajudem-no a continuar a viagem em paz, para que venha até aqui, visto que eu espero com os irmãos. Então, Paulo tinha uma preocupação de, se Timóteo fosse até Corinto, ele não ser desprezado pelos irmãos da igreja. Então, era um jovem, que já era um pastor na igreja de Éfeso, com uma saúde frágil, e alguém possivelmente tímido, que Paulo tinha medo dele ser desprezado pelos irmãos lá em Corinto. Então, possivelmente era alguém reservado, alguém que não tinha um perfil que muitos esperam de um pastor hoje. Muitas pessoas hoje esperam de um pastor como um empreendedor, como um coach, como uma pessoa que motiva as pessoas. E não há problema do pastor empreender algumas coisas, do pastor motivar pessoas, mas o papel do pastor é o que nós veremos daqui na sequência. O papel primordial que muitos, infelizmente, têm abandonado e são bons empreendedores, constroem grandes igrejas, constroem grandes impérios, têm uma liderança muito notável, mas abandonam, por vezes, aquilo que é essencial no ministério pastoral que veremos na sequência. Então, Paulo, preso, possivelmente, como diz William Hendrickson, em um escuro calabouço subterrâneo com um buraco no teto, descrevendo a um jovem, frágil, pastor, tímido. O que esperar que Paulo vai dizer? Talvez Paulo falasse para Timóteo, faz um curso de desenvolvimento, de capacitação humana, faz um curso de coach, faz um curso de homilética, de retórica, para você falar melhor, ou faz um curso de liderança. Timóteo, você precisa desenvolver suas habilidades como líder. O que será que Paulo vai falar nestas que são, possivelmente, as últimas palavras que temos do velho apóstolo após 30 anos de serviço ininterrupto? Se você quiser saber um pouco mais do que Paulo sofreu pelo Evangelho, eu não vou ler agora, mas leia 2 Coríntios 11, em que Paulo fala que foi apedrejado, foi dado como morto, foi preso, passou por naufrágios, por frio, por nudez, por toda sorte de situações difíceis para pregar o Evangelho. E agora ele está não diante fisicamente, diante do papel, escrevendo para Timóteo, o jovem pastor frágil, tímido, da igreja em Éfeso, passando o bastão para ele. O que Paulo dirá? E aí, irmão, chegamos ao capítulo 4, que diz assim, versículo 1, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência. E o que ele diz? Início do versículo 2, que pregue a palavra. Paulo faz um preparo aqui, né? Ele faz uma convocação, parece algo solene, parece uma grande reunião solene,
um casamento, temos o casal retornando hoje, Alan e Duda, que bênção tê-los agora casados junto conosco. Mas aquela solenidade de casamento, que foi muito lindo o casamento deles, a gente percebeu a presença de Deus ali claramente. Parece uma solenidade, ou o outro extremo, né? Ou, quer dizer, tem o nascimento e o sepultamento, às vezes uma cerimônia fúnebre, você fica aquele momento consternado. Paulo chama a atenção de Timóteo, como você fala assim, Timóteo, eu tenho algo muito importante para te falar. Timóteo, o que eu vou te falar agora é muito importante, eu estou falando diante de Deus, de Cristo Jesus, o Cristo que vai julgar vivos e mortos pela sua manifestação, pelo seu reino. E ele fala, pregue a palavra. Então, você consegue captar, meu irmão, minha irmã, o quão importante era para Paulo que Timóteo pregasse a palavra? São os seus últimos dias. Ele sabia que não muito tempo depois, alguns entendem que alguns dias depois, ele foi decapitado na Via Ápia. Ele sabe que ele não tinha muitos dias de vida, ele sabe que ele seria morto, ele sabe que ele teria a sua vida entregue como libação, como ele mesmo diz aqui nesse capítulo. E o que ele fala para o jovem, tímido, frágil Timóteo? Pregue a palavra. Então, entende a seriedade do que a gente está vendo aqui, irmãos? E como, talvez, a falta de observação dessa exortação do apóstolo Paulo explique muitos problemas da igreja atual. A igreja não vai bem, irmãos. O bispo Walter falava algo assim ontem no culto, da sociedade em geral, mas ele fala com frequência. Porque eu creio que muitos líderes deixaram de observar essa exortação do apóstolo Paulo. Estão preocupados em alegrar a igreja. Estão preocupados em serem animadores de auditório. Estão preocupados em arregimentar pessoas. Estão preocupados em montar impérios, exércitos. Estão preocupados em ter uma conta bancária bem robusta. E estão deixando de pregar a palavra. E se a igreja deixa de pregar a palavra, a igreja deixa de ser sal. E para nada mais serve que não ser pisada pelos homens, como diz Jesus. Se a igreja não prega a palavra, a igreja morre, irmãos. Não é isso que está acontecendo na Europa? A Europa deu vazão ao liberalismo teológico, que é um pensamento maldito que questiona a autoridade da Bíblia. O que acontece? Igrejas históricas na Europa estão virando restaurantes e pubs. Na Europa, os pastores deixaram de pregar a palavra e a igreja está morrendo. O islamismo está crescendo, está dominando. E lá, que foi um berço de missões, hoje é um lugar que precisa ser evangelizado novamente. Queria chamar a atenção aqui no capítulo 4, para 3 exortações que o apóstolo Paulo faz para Timóteo. Talvez você pense, mas eu não sou pastor, eu não sou alguém que tem a responsabilidade de trazer a palavra para um grupo, mas certamente Deus preservou essas palavras do apóstolo Paulo, pois elas servem para todos nós. Não só para alguém como eu ter um púlpito diante de si, semana após semana, para pregar a palavra, mas para cada um de nós entendermos o que Paulo transmite a Timóteo nessas palavras. Então, primeira exortação, pregue a palavra. Segunda exortação, suporte as aflições. E terceira, tenha bons exemplos, boas referências. Pregue a palavra, suporte as aflições e tenha boas referências. E certamente, essas exortações são válidas para mim e para você nessa manhã. Primeira coisa, pregue a palavra. Já vimos aqui os versículos 1 e 2. Paulo fala aqui do que no grego é epifania, a aparição de Cristo. Ele faz menção a Jesus Cristo que vai se manifestar, que vai julgar vivos e mortos por meio do seu reino. E ele fala, estou diante de Jesus e fala o que para você? Pregue a palavra. E aqui eu quero insistir, irmãos, que isso vale para quem prega para auditórios como eu estou aqui nessa manhã, mas para você também, pregue a palavra. Anuncie o evangelho. Como ouvirão se não há quem pregue, diz o profeta Isaías, e é citado por Paulo em Romanos capítulo 10. Como as pessoas vão ouvir o evangelho se você não pregar? Talvez pessoas que você tem contato nunca vão me ouvir falando no YouTube ou na igreja. Pessoas com quem você convive jamais vão ver-me, mas vão ver você dia após dia. Você pode pregar o evangelho. Pregue a palavra. As pessoas hoje precisam de saúde, devemos orar, crer que nosso Deus é um Deus que cura. Devemos orientar as pessoas, devemos ajudar as pessoas a ter misericórdia, levar uma cesta básica, contribuir com as pessoas para aliviar o sofrimento. Mas a maior necessidade do ser humano é a salvação em Cristo Jesus, irmãos. De nada adianta a gente levar cestas básicas, roupas, darmos todo tipo de suporte social para as pessoas e não pregarmos o evangelho que traz a vida eterna. Então, a primeira exortação que Paulo faz a Timóteo serve para cada um de nós aqui. Pregue a palavra. Mas como pregar? E Paulo nos dá uma dica aqui no versículo 2. Pregue a palavra, insista
quer seja oportuno, quer não. Aí tem gente que pensa assim, então eu tenho que falar toda hora. A pessoa está com dor, não quer ouvir nada, a pessoa está irritada, a pessoa está bêbada, você tem que falar de qualquer situação. John Stott, que eu citei há pouco, ele fala, o oportuno ou não, ele crê que diz muito mais respeito a gente do que ao outro. Porque tem hora que você está cansado, irmão. Tem hora que você fala, eu sei que eu tenho que evangelizar, mas não estou afim de falar com ninguém agora. Não estou afim de ligar para aquela pessoa que eu sei que está passando por dificuldade e precisa de uma palavra de apoio. Não estou afim de mandar um versículo para ninguém, quero ficar na minha. Então, quer você esteja no momento oportuno para você ou não, pregue a palavra. Diz mais respeito a gente do que ao outro. Não quer dizer que você tem, o John Stott fala, não é uma base bíblica para grosseria, mas sim um apelo bíblico contra a preguiça. Já viu aquele crente chato? Que fala da Bíblia o tempo todo, que fala das pessoas... Não é problema você falar da Bíblia, isso é maravilhoso. Mas que não tem bom senso. E, às vezes, as pessoas taxam com aquele cara que não sabe conversar de nada, só fala de Bíblia, não tem sabedoria, não tem bom senso. Tudo que acontece, ele quer dar lição de moral. Cuidado com isso. Quando Paulo fala, quer seja oportuno ou não, ele não está querendo dizer isso. Fala de qualquer jeito para qualquer pessoa e quem quiser ouvir que ouça. Não. Sendo oportuno para nós, a gente estando cansado, a gente estando disposto, a gente estando animado, a gente estando triste, pregue a palavra. Pregue o evangelho. Anuncie, irmãos. De nada adianta a gente se reunir aqui semana após semana, nos alegrarmos, cantarmos louvores, fazermos atividades como faremos essa semana na Escola Bíblica de Férias, cuidarmos das crianças, fazermos ações sociais, se nós não pregarmos o evangelho, irmãos. A base da nossa existência enquanto que igreja, como igreja, é glorificar a Deus. E a nossa missão nesse mundo é pregar o evangelho, fazer discípulos de Jesus. Jesus não falou, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, conforme está lá em Mateus 28. Então, irmão, a gente tem que pregar a palavra. De nada adianta fazermos festas, fazermos celebrações. Ontem o Bispo Walter falou algo interessante, e eu fiquei pensando, até comentei com o diácono Valquir na volta. Ontem foi um evento grandioso, né? Tínhamos, acho que, mais de 2.000 homens lá, possivelmente. A igreja estava muito cheia, a igreja lá é muito grande, Nova Iguaçu. E o Bispo Walter falou algo, aquele tom dele, sem se preocupar em ser diplomático, ele falou, Deus não se impressiona com multidões. E aí eu lembrei que no jejum aqui a gente tinha poucas pessoas, mas eu sentia uma presença de Deus tão poderosa. Não que eu não tenha sentido lá, foi maravilhoso lá. Mas, irmãos, eu pensei na hora, porque até uma música que foi cantada lá, foi cantada aqui no nosso jejum, né, Enzo? Ele ministrou aqui junto com o Vitor tocando. E eu falei, eu me senti tão bem ali no jejum, e nós éramos um grupo talvez nem de 20 pessoas, irmãos. Então, Deus não se importa com volume, foi maravilhoso estarmos lá, foi um momento marcante para a nossa denominação. Mas Deus quer corações quebrantados, que estejam dispostos a viver para a sua glória e a pregar o seu evangelho. Sejam 10, sejam 15, sejam 20, sejam 2.000. Então, pregue a palavra. Mas ninguém está vendo. Ninguém sabe que eu estou pregando para o meu vizinho. Ninguém sabe que eu estou falando com o meu parente. Ninguém sabe que eu estou falando com o meu colega de trabalho. Ninguém sabe que eu evangelizo aquela pessoa difícil com quem eu convivo. Pode ser que ninguém nesse mundo saiba, mas Deus sabe, e isso alegra o coração do Pai. Então, pregue a palavra, anuncie o evangelho, irmãos. Então, primeira exortação, pregue a palavra com insistência. E ele continua, corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina. Que palavra de sabedoria. A palavra de Deus vai exortar, vai corrigir, vai repreender. Mas devemos fazer isso com paciência e doutrina. Muitos têm muita paciência e têm pouca doutrina. E muitos têm muita doutrina e pouca paciência. Mas o apóstolo exorta a fazermos com paciência e doutrina. Tenha paciência com o irmão. Mas já falei tantas vezes de Jesus, ele não quer saber do evangelho. Ou já exortei tantas vezes para parar de fazer isso, que ele não vai ficar bem e ele não quer saber. Tenha paciência e doutrina. A gente tem um escopo do que falar, irmãos. A gente não fala coisas aleatórias. O evangelho, ele está definido. Nós temos a nossa pregação já preparada para falar de Jesus Cristo, que morreu na cruz, que ressuscitou o terceiro dia, que traz salvação ao pecador, que voltará para julgar vivos e mortos, como vimos aqui. Então, prega o evangelho. Corrija, exorta, repreenda, mas faça isso com paciência e com doutrina. Não só com paciência, como muitos hoje, não, mas nosso Deus é um Deus de amor. A pessoa está fazendo tudo errado. Mas Deus é amor, Ele vai te aceitar. E você, fazendo isso, você está empurrando a pessoa para o inferno. Porque você está consentindo com seus maus atos.
Quando você vê alguém fazendo coisas, às vezes o cara está vivendo uma vida adúltera, às vezes uma vida promíscua, às vezes fazendo tudo de errado. Não, mas Deus é amor, Ele nos aceita. Você está empurrando essa pessoa para o inferno. A gente tem que corrigir, a gente tem que exortar. Olha, isso desagrada a Deus, mas se você se arrepender dos seus pecados e se voltar para o Senhor, há salvação em Cristo Jesus, há esperança. Nosso Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus de graça. Então tem que ter doutrina, irmãos, mas tem que ter paciência. Então, primeira exortação, pregue a palavra. O apóstolo idoso, o apóstolo preso, o apóstolo tendo sofrido tudo que ele sofreu, ele insiste com Timóteo, aquele jovem frágil, aquele jovem com a saúde debilitada, aquele jovem tímido, pregue a palavra. Segunda exortação de Paulo, talvez você pense assim, Paulo devia dar uma animada em Timóteo, né? Afinal de contas, olha o desafio, um jovem tem que pastorear, não tinha, né? Temos o nosso Instituto Bíblico na nossa denominação, Instituto do Bispo Roberto McAllister, de Estudos Cristãos, inclusive aproveitando, fazendo mais um anúncio, abriram as inscrições, vão até o final de julho, e o curso, que era em 3 anos, o básico de teologia, reduziu para 2 anos. E as aulas que eram somente em áudio, agora também são em vídeo. E tem mais professores participando, então ficou um formato mais atrativo. E não é somente para homens, ou para pregadores, ou para diáconos da igreja, mas é aberto a todos. Então, se você tem interesse em estudar teologia, nos procure saber, porque é uma teologia sólida, que vai abençoar a sua vida, vai te trazer crescimento. E precisamos de homens e mulheres que conheçam bem a doutrina, para fazer o que lemos aqui, com paciência pregar a palavra de Deus. Então, pense sobre isso, e se precisar, nos procure. As inscrições estão abertas até o final de julho, início de agosto, salvo engano. Então, talvez você pense, Paulo podia falar, faça um curso de teologia, Timóteo. Olha, Timóteo, tem dificuldade, mas você vai vencer, você é um vencedor, você é um chamado por Deus. Mas olha o que Paulo diz no versículo 3. Segunda exortação, suporte as aflições, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ele acabou de falar, pregue com paciência e doutrina. Ele fala depois, não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. A pessoa está com o seu ouvido coçando para ouvir o que ela quer, e ela só se satisfaz quando ela ouve o que ela quer ouvir. Versículo 4. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Já naquela época tinha gente, com perdão da expressão, viajando na maionese, inventando um monte de maluquice, e tinha gente crendo e seguindo. Versículo 5. Mas você, em outra versão fala, tu, porém, seja sóbrio em todas as coisas, suporte as... Faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Meu irmão, olha o que Paulo diz para Timóteo. Paulo podia falar, seu ministério é tranquilo, é só coisa boa. Você vai ter mais dinheiro, vai ter mais status, vai ter uma vida tranquila, as pessoas vão te achar o máximo. Mas ele fala, não. Prega a doutrina, mas tem gente que não vai suportar essa doutrina. Seja sóbrio, suporta as aflições, faça um trabalho de evangelista. O que é o trabalho de evangelista? Pregar o evangelho, irmãos. Cumpra plenamente o seu ministério. O ministério não é fácil, irmãos. Nem o ministério pastoral, nem o ministério daqueles que desejam pregar o evangelho. Mas somos exortados por Deus a suportar as aflições e cumprir plenamente. O que Deus chamou para fazer, irmãos? Qual o chamado que Deus tem específico para a sua vida? Deus distribui dons, vimos disso recentemente na Escola Bíblica Dominical, sobre dons espirituais, o Espírito que derrama dons na igreja do jeito que Ele quer, com os propósitos que Ele quer. Quais dons Deus tem derramado na sua vida para você multiplicar? Saiba que não vai ser fácil. Você vai ter que orar, vai ter que jejuar, às vezes você vai se dedicar mais a Deus, as coisas vão ficar mais difíceis, mas suporte as aflições e cumpra o ministério. Deus chamou para a oração, seja um guerreiro de oração, todos nós devemos orar. Mas tem pessoas que são chamadas por Deus a se dedicarem mais à oração, a intercederem por outros. Deus chama pessoas para orarem, pessoas serem curadas. Nós cremos nisso. Quem sabe você vai impor a mão sobre os enfermos e serão curados, mas você vai ter que orar, você vai ter que alinhar a sua vida. Não vai brincar com Satanás e impor as mãos sobre pessoas endemoniadas. Se você não estiver buscando viver para a glória de Deus, você pode ser envergonhado. Então, se Deus está chamando para oração, seja um guerreiro ou uma guerreira de oração. Se Deus está chamando para ser um evangelista, lance-se. Cumpra plenamente o seu ministério, suporte as aflições. É o que Paulo diz a Timóteo. E olha o que ele diz na sequência, irmãos. Versículo 6. Quanto a mim, já estou oferecido por libação. Libação era uma oferta líquida, que era derramada. Ele talvez fazendo uma analogia com o seu sangue, que ele sabe que em breve seria derramado. E assim foi, ele foi decapitado. Teve sua cabeça cortada.
o tempo da minha partida chegou. Paulo tinha essa consciência. Combati, leia comigo o versículo 7 em voz alta. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Leia novamente em voz alta. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Será que nos meus últimos dias, será que nos seus últimos dias, Paulo sabia, viu o que ele falou, já estou sendo oferecido por libação, o tempo da minha partida chegou aqui, a imagem é como se fosse de um barquinho partindo, sabe, o barco não está amarrado com aquelas cordas no pier, então é como se estivesse cortando as cordas e o barco vai partir. Paulo fala, eu sei que eu vou morrer, a minha hora está chegando, mas ele fala, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Será que nós falaremos o mesmo nos nossos últimos dias? Eu espero, sinceramente, morrer em paz e poder falar isso. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Não deixe que nada roube a sua fé. Paulo sabe que estava escrevendo para Timóteo que o ministério, por vezes, rouba a fé, irmãos. Que é muita luta, é muito desafio. Não deixe que o ministério roube a sua fé. Eu lembro de Deus falando a Jeremias no capítulo 12, versículo 5, não precisa abrir, mas Deus fala a Jeremias assim, que Jeremias estava cansado, Jeremias estava sentindo o fardo do ministério. E Deus exorta o profeta Jeremias falando assim lá no capítulo 12, se te cansas com os que vão a pé, como será com os que vão a cavalo? Assim, Jeremias, tu está cansado, Jeremias? Mas você está andando com pessoas a pé, vai chegar a hora que você vai ter que acompanhar gente que vai estar a cavalo, os desafios serão maiores, você já está cansado? Avança, Jeremias! Porque o nosso foco é chegar nesse grande dia, irmãos. No dia que você estiver lá nos seus últimos dias, eu já falei para os irmãos, pedi a minha mãe que feche os ouvidos, mas eu já faço planos para o meu sepultamento, irmão. Vai ser um dia lindo. Eu não vou estar lá não, só o corpo. Mas eu espero que antes desse dia, eu possa dizer como Paulo, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Pedi para o Paulinho cantar um louvor, mais perto quero estar, o André tocar. Vocês não vão aceitar por quê? Vocês vão antes não, né? Vocês vão depois, então pode... Irmãos, mas será que antes de deitar nosso corpo sobre um caixão em cima de uma pedra fria, poderemos dizer isso? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Só que pensa para quem Paulo estava escrevendo isso. Para um jovem pastor cheio de responsabilidade, frágil, com problemas de saúde, e Paulo falando, eu estou partindo, agora eu estou passando o bastão para você, com você, Timóteo. O meu barco está de partida. Você que vai ficar aí cuidando da igreja em Éfeso. Olha o desafio. E ele diz no versículo 8, desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vida. A esperança de Paulo, irmãos. Então Paulo fala, Timóteo, minha hora está acabando, Timóteo. Eu vou partir. Falando novamente do casamento, é muito bom a gente ver casamento, e a igreja tem essa graça, né? A gente vê casais se conhecendo, namorando, noivando, casando. Essa semana eu conversei com um casal que é da freguesia, que eu tive o privilégio também de celebrar o casamento deles, e vão ter filhos, aí pediram para conversar comigo, falaram com o pastor Roberto, a gente teve uma conversa muito proveitosa. Aí você vê casais tendo um filho, daqui a pouco tendo outro, aí daqui a pouco você vê casais que você viu a mulher grávida, o filho já está casando, já está tendo neto, e fala, meu Deus, como as coisas caminham. Mas a nossa esperança está que um dia estaremos com o Senhor, irmãos. Então Paulo fala, Timóteo, eu cumpri a carreira, agora é contigo. Siga em frente, pregue a palavra, suporte as aflições. E por fim, a terceira e última exortação que eu quero trazer aos irmãos do apóstolo Paulo. Tenha bons exemplos, tenha boas referências. Quem são as suas referências? Quem são as pessoas nas quais você se espelha? Perfeito não há um único perfeito, única pessoa perfeita que não teve pecado, que não teve nenhuma mácula nos seus lábios, nem nos seus atos, foi cravada numa cruz. Jesus Cristo, o Senhor. Perfeito ninguém é, mas você deve ter referências. Todos nós temos referências. Nós que somos músicos, temos referências. O músico, normalmente, ele admira um músico que toca bem. Às vezes é uma referência para ele, eu quero tocar igual fulano, quero estudar para me aprimorar. Eu lembro do meu professor de baixo, com quem eu estudei com mais afinco, Adriano Gifone, que é um excelente contrabaixista. E eu admirava vendo ele tocando, e vou estudar para tentar ser como o meu mestre. Então, quem são as suas referências? Quem são as pessoas nas quais você se espelha? E olha o que Paulo diz aqui no versículo 9. Empenhem-se por vir até aqui o mais depressa possível. Paulo estava sentindo falta de pessoas. Pessoas precisam de pessoas, irmãos. Eles pensam, eu só preciso de Deus. Certamente Deus é a nossa maior necessidade. Mas Deus coloca pessoas para nós cuidarmos uns do outro. Há pessoas que precisam de você, irmãos.
Talvez tenha um Paulo falando para você, empenhe-se por vir aqui até o mais depressa possível. Eu preciso da tua presença, eu preciso da tua palavra, eu preciso da tua oração, eu preciso do teu abraço. E Paulo fala isso para Timóteo. Tente chegar, talvez ele pensar, se vier o inverno, Timóteo não vai conseguir vir e de repente eu vou morrer, nunca mais vou ver Timóteo. Tenta vir mais depressa. E olha o relato dramático de Paulo a partir do versículo 10. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia. Tito foi para a Dalmácia. Ou seja, um abandonou, o outro foi para um lugar, o outro foi para outro. Versículo 11. Somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e traga-o junto com você, pois me é útil para o ministério. Esse Marcos foi por quem Paulo teve uma desavença com Barnabé, salvo engano, em Atos capítulo 13. E eles se separaram ali, porque Barnabé ficou com Marcos e Paulo seguiu adiante. E agora Paulo reconhece que o Marcos, que ele tinha tido um problema no passado, é útil no ministério. Às vezes, quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai ver que pessoas que a gente tinha diferença são pessoas valiosas para nós. E Paulo entendeu isso. Versículo 12. Quanto a Tíquico, mandei-o para Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei em Trode, na casa de Carpo. Traga também os livros. Paulo fazia questão dos seus livros, está vendo? Especialmente os pergaminhos. Então, olha que Paulo está carente, sempre, com poucas pessoas, só Lucas com ele. Paulo está precisando de uma capa, porque o frio estava chegando. E Paulo queria os seus livros, especialmente os pergaminhos, para ele poder se dedicar àquilo que ele mais amava, conhecer mais a Deus pela leitura da sua palavra. E olha o que ele diz mais no capítulo 14, versículo 14. Alexandre o ferreiro me causou muitos males. O Senhor dará retribuição de acordo com o que ele fez. Tome cuidado com ele também você, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, quantas pessoas? Leia aí. Ninguém. Na minha primeira defesa? Ninguém. Gente, ele está falando do apóstolo Paulo. Ele está falando daquele cujos escritos permeiam todo o Novo Testamento. Do primeiro missionário cristão que abriu igrejas em vários lugares, que fez viagens pregando o evangelho, e ele está preso, ele está sendo acusado, e quem vai ao seu auxílio? Ninguém, irmãos. Todos me abandonaram, que isto não lhe seja posto na conta. Meu irmão, olha isso. Paulo preso, Paulo abandonado, Paulo desprezado, Paulo traído, porque talvez esse Alexandre estivesse naquela audiência, e Paulo talvez pensasse, o Alexandre o latoeiro, o Alexandre o ferreiro, vai falar alguma coisa para me ajudar nesse julgamento. E ele se pôs contra Paulo. Paulo, nisso tudo, sofrendo o abandono, Paulo sofrendo por estar sozinho, Paulo sofrendo por estar sendo acusado por pregar o evangelho, Paulo passando por tudo aquilo, o que ele vai fazer? O versículo 17 nos revela. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças. Para quê? Leia comigo. Leia o versículo 17 todo comigo, por gentileza. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças, para que, através de mim, a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Irmãos, quais foram as primeiras exortações que eu passei aqui de Paulo para Timóteo? Eu vou ajudar você a lembrar. Pregue a palavra, suporte. Essa terceira, tenha bons exemplos. O que Paulo está fazendo? Está mostrando com a sua vida que ele fez isso. Ele pregou a palavra, ele suportou as aflições. Porque Paulo estava abandonado, Paulo estava sozinho, Paulo estava diante de um tribunal que queria condená-lo. E o que Paulo fez? Suportou a aflição e pregou a palavra. Então Timóteo fala assim, Timóteo, talvez você ache difícil suportar a aflição. Timóteo, talvez você ache difícil pregar a palavra em situações hostis, mas eu fiz isso, Timóteo. Eu estava sozinho, Timóteo. Todos me abandonaram, mas ainda assim eu preguei a palavra. E todos os gentios ouviram, isso que me importa. Em Atos 20, 24, falando aos presbíteros de Éfeso, Paulo diz que para ele nada importa que não cumprir o ministério que Deus teria dado a ele. Nada importa para mim que não cumprir o ministério que eu recebi do Senhor. Então Paulo fala, pregue a palavra, suporte as aflições, ele mostra, eu tenho vivido assim. Eu tenho suportado as aflições, mas não tenho deixado de pregar a palavra. Mas olha quem assistiu, ele esteve sozinho, mas no início do versículo 17 diz, mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças. Irmãos, quando a gente decide honrar a Deus,
Independente se você vai um dia pregar num púlpito como estou fazendo aqui ou não. Mas você quer honrar Deus com a sua vida. Você quer pregar o evangelho. Você quer suportar as aflições. Você quer chegar no fim dos seus dias e falar: completei a carreira, guardei a fé, cumpri, combati o bom combate. Deus vai te dar forças, irmãos. Mesmo que todos te abandonem, o Senhor é conosco. Se decidirmos viver para a glória de Deus, Ele nos honrará. Vá comigo em Atos 18. Versículos 9 e 10. Atos 18, 9 e 10. Diz assim: certa noite, Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse: não tenha. Então, Paulo estava com? Ninguém fala para alguém: não tenha medo, se a pessoa não tem medo. Paulo estava com medo, gente. Paulo era um homem igual a mim e a você. Ele tinha seus temores. Então, Deus fala a ele: não tenha medo. Pelo contrário, fale e não fique calado. Por quê? Eu estou com você e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Deus animou Paulo falando: eu estou com você, Paulo. Cumpra o seu ministério. Sofra as aflições, porque eu tenho um propósito, eu tenho um povo nessa cidade. Então, se o desejo das nossas vidas é honrar a Deus, glorificar a Deus e fazer com que aqueles que Ele ama e quer que sejam alcançados pela sua graça possam vir a Ele pela pregação do Evangelho, Deus vai te dar força. Deus vai te revestir de forças. Paulo estava sozinho, Paulo estava diante de um tribunal. Paulo estava sendo prestes a ser condenado, mas o Senhor esteve com ele. Deus vai estar contigo. Mas como é que eu vou evangelizar aquele meu vizinho difícil? Como é que eu vou pregar a palavra para aquele ateu? Eu fui ateu. Como é que eu vou pregar a palavra para aquele impuro? Senhor estará contigo se você desejar realmente que Deus seja glorificado através da sua vida. Como é que eu vou pregar a palavra no metrô, né, irmã Fátima? Deus vai estar contigo ali no metrô e vai te usar como boca do Senhor, porque o Senhor está com aqueles que pregam a palavra, suportam as aflições por amor a Cristo e as almas. Mas o que é mais importante para você? O seu conforto? O seu bem-estar? O seu dinheiro na conta? Você ter uma vida muito boa e confortável? Ou glorificar a Cristo? Se é a última opção, Deus vai te capacitar, meu irmão. Deus vai te revestir de forças. Lance-se. Lance-se. Faça como Jeremias: Senhor, está difícil com os que estão a pé, mas eu estou disposto a ir com aqueles que estão a cavalo. Eu vou avançar, o Senhor vai me dar graça, eu vou pregar o Evangelho, eu vou suportar as aflições, Deus vai ser glorificado na minha vida, e no fim dos meus dias, eu vou poder dizer: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, para a honra e glória do nome do Senhor. Como você quer encerrar seus dias? Eu não estou nem aí de encerrar meus dias num calabouço subterrâneo escuro. Espero que não seja assim. Mas se for necessário, amém. Mas o que eu quero é poder dizer isso. Completei a carreira, combati o bom combate, guardei a fé. Agora a coroa da justiça me espera. E se você for no meu sepultamento, você vai ver lá eu com o maior sorrisão, feliz da vida. Tudo bem, se você não for no meu, eu vou no seu. Combinado. Irmãos, esse é o propósito para o qual vivemos, irmãos. Esse é o propósito para o qual existimos, glorificar a Deus e fazer Cristo conhecido por intermédio do Evangelho. Nada mais tem importância superior a isso. E o que isso aplica a nós? Primeiro, quando buscar um pastor, não se preocupe se ele é um exímio administrador, se ele é um grande empreendedor, se ele é um homem que tem habilidades administrativas ou de projetos, é uma coisa que eu gosto muito. Isso não importa. Ou não é o que mais importa. Procure saber se ele prega a palavra de Deus. Se um dia você sair dessa igreja, espero que isso não aconteça, porque se mudou, porque aconteceu alguma coisa, você saiu. Procure alguém que obedeça à ordem apostólica de Paulo. Pregue a palavra. Se não prega a palavra, não fique. Porque a desobediência a Deus, irmãos, às vezes não aparece logo no primeiro momento. Lembra de Daniel capítulo 5, Belsazar fazendo um grande banquete com os utensílios da casa do Senhor? No primeiro momento não aconteceu nada. Ele estava bebendo com os utensílios da casa de Deus, vinho, servindo as suas concubinas, uma grande orgia. Mas em algum momento apareceram dedos escrevendo na parede: Mene, Mene, Tekel e Parsim. E literalmente o reino ou a casa de Belsazar caiu.
Então, às vezes, você vai estar num lugar ouvindo só besteira, só coisa que afaga o seu ego, só palavras que te deixam muito feliz e sentindo uma pessoa de muito valor. Mas um dia a casa vai cair. A gente precisa ouvir a palavra de Deus. A gente precisa conhecer a palavra de Deus. O que a gente está fazendo aqui na igreja é um esforço para que você conheça a palavra de Deus. A escola dominical vai começar a falar de um panorama bíblico para que você entenda o que você está lendo. Porque não basta ler, precisamos orar, mas precisamos nos debruçar e entender essa palavra. Isso é o fundamento da igreja. Vocês estiverem aqui domingo após domingo, para a gente ficar feliz e sorridente, e abraçar o irmão, e termos comunhão, e termos alegria, tudo isso é bom, irmãos. Mas não conhecemos a palavra, de que adianta? Precisamos conhecer essa palavra. Lance-se, debruce, para de inventar desculpa para não ler a Bíblia e para não conhecer a palavra do Senhor. Se debruce, seja o plano que a gente está fazendo ou outro. Eu recomendo que você faça o que a gente está fazendo. Se não está fazendo, comece agora e embarque nessas aulas que vão te ajudar a entender melhor a palavra de Deus. Mas a gente precisa ler essa palavra. O pastor precisa pregar essa palavra, não a sua palavra. E nós, como servos e filhos de Deus, precisamos compreender essa palavra e pregar essa palavra e anunciar o Evangelho para chegarmos com alegria no nosso fim, como Paulo fez. Completei a carreira, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Qual o peso da palavra de Deus para a sua vida, meu irmão? Qual o peso? Nós somos muito privilegiados, nós temos Bíblias após Bíblias, vamos comprar mais Bíblias para serem vendidas aqui. Mas o que significa para você? Será que o Instagram é mais importante? Será que o TikTok é mais importante? Será que a novela é mais importante? Se não é, por que você dedica tanto mais tempo a essas coisas do que a palavra de Deus? Então, de fato, é. Dedique-se à palavra do Senhor. Dedique-se à oração militante, como o bispo Walter falava ontem no encontro de homens. Mas isso, o Senhor estará contigo. E quando você estiver decidido a pregar a palavra e a suportar as aflições, saiba que pode ser que o pastor não esteja contigo nesse momento, que o diácono não esteja contigo, que a irmã de oração não esteja contigo, mas o Senhor estará contigo, como esteve com Paulo. Feche seus olhos, vamos todos ficar de pé.